Alô, meus amigos, eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast Tá Escrito! E hoje, como não é diferente das demais vezes, estamos com fera. Fera da base. Temos aqui um convidado especial. Top. Nós temos a primeira vez um convidado de outro ministério. Que legal. Olha, esse é um podcast que marca. Diferente. Ele é o pastor da igreja, eu vou até ler para não falar errado, né? Por favor. Igreja Adventista da Promessa em Austin. Então, esse podcast tá ficando muito, né? Tá A gente agora, além de pastor, ele é o quê? Que tem um currículo, né, aqui. Manda pra gente conhecer. Administrador de empresas e estudante de psicologia. Que isso? Pastor Diego Barros. Que isso? Palminha na terra. Eu tô conhecendo hoje, né? O Diego Barros. Pastor Diego Barros. Pra mim é o Dieguinho. Assim como você, José, né? José, Zezinho, aquela coisa, né? Mas hoje a gente está recebendo essa participação mais do que especial e a gente já quer começar agradecendo, né? O pastor, assim, que atendeu o nosso convite prontamente, disponibilizou o seu tempo, né? Temos certeza que será uma conversa muito importante, muito interessante, né? É um tema que tem extrema relevância e importância. Hoje nós vamos falar, né, sobre algo que a palavra mesmo nos instrui a praticar, que é exatamente o que? O discipulado geracional. Tem um peso, mas aí um peso a gente vai tornar leve, né? Eu quero dizer um peso de importância. A gente vai trocar. Mas assim, o quanto que a gente tem que despertar para esse tema. Então a gente já quer agradecer, deixar você bem à vontade nessa mesa aqui, como a gente fala, né? De bate-papo, de conversa, de comunhão, de troca. Hoje a gente está aqui para aprender aí muito sobre esse assunto. Obrigado, meu irmão, pela presença aí. Eu agradeço a vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui participando. Agradecer também a minha esposa Adriele, né, que veio me acompanhar, muito importante. Meus filhos também ficaram em casa com meus pais, para poder a gente estar participando aqui. E assim, eu acho que é um ambiente de troca, onde a gente aprende, né, e a gente ao mesmo tempo está compartilhando as informações que são necessárias, que serão aqui trazidas para esse momento, desse bate-papo, né. Minha palavra é só de agradecimento. Amém. A alegria é nossa, né? Prazer é nosso em receber. Obrigado aí por disponibilizar esse tempo. E vamos começar devidamente apresentados com o que tá escrito. Palavra poderosíssima, eu amo. É difícil, né? Porque tudo eu falo que eu amo. Você gosta de todos os temas. Todos os temas. Que bom, né? Glória a Deus, né? Tá falando da palavra de Deus, que bom. Mas especificamente esse versículo, essa passagem mexe muito comigo. Então você que tá em casa, desembanha aí a espada, pega a sua Bíblia, né? Vamos dizer, tomara a Deus que não esteja com poeira, né? Nem aberta em cima da mesa no Salmo 91, jamais. Com aquele, tem um suportezinho tão lindinho. Aquele, pula essa parte, então, Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio 6. Você acompanha comigo os versos 4 ao 7, assim diz a palavra do Senhor, está escrito: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Uau. É muito profundo, é muito forte, porque aqui tá uma instrução, uma prática que nós devemos fazer. Tem um mandamento aqui, né? Amar o Deus, nosso Senhor, com toda a força, com a nossa alma, de todo o nosso coração. Mas está sendo aqui pedido algo de nós, né? Que isso seja ensinado. Então, a gente já quer começar com a pergunta: o que é discipulado geracional?
Então, de maneira muito, muito breve e objetiva, eu penso que o discipulado geracional é uma ordem, né? É uma ordem de Deus passada principalmente e prioritariamente aos pais, para que seja transmitido os princípios de salvação, né? Para que isso fique estabelecido sobre toda a vida. Provérbio capítulo 22, verso 6 fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ela não se desviará dele. Durante muitos anos da minha vida, eu entendi esse versículo que o sujeito da frase era a criança. Mas o sujeito não é a criança, o sujeito é o caminho. Ou seja, quando essa criança ela é ensinada no caminho, o caminho não é apontado. O caminho é entronizado nela. Então, se um dia ela sair da presença, o caminho nunca sai dela. E isso é um princípio de que onde Deus ele estabelece algo espiritual e algo muito importante. Porque não importa para onde ela vai, e aí vamos falar dos dias atuais. Se ela estiver num baile funk, se ela estiver numa rave, se ela estiver numa chopada, se ela tiver princípios e a palavra de Deus foi inserida na mente dela, no coração, ela um dia, ela sabe, ela vai entender que ali não é o lugar dela. Então o discipulado geracional é exatamente isso que Moisés está falando. É o princípio de pais passarem para filhos coisas relevantes no sentido da palavra de Deus. Vamos pensar assim, uma ordem de Deus estabelecida para a família, né? Sim. Seria mais ou menos isso, de maneira bem objetiva, né? Até porque era assim que era passado, né? Você vê que assim também foi a instrução da questão da Páscoa também, né? Que ele fala, olha, isso daí vai servir como um memorial e vocês vão passar de geração em gerações futuras. Quando perguntarem, vocês vão contar tudo isso. Quer dizer, isso daí também é algo que é passando de geração para geração. A importância, a história toda, ela chegou até hoje, né? Pra gente tudo escrito, assim. É porque no passado, vocês vão ver que os ensinos eles eram escritos ou oral, de maneira oral. Então, é a chamada tradição oral. Então, tudo era passado através da, digamos assim, da verbalização. Então, quando verbalizavam os ensinos, aquilo ficava de maneira mais clara para os ouvintes. Naquela época, o ensino era passado muito para o público masculino. Né? E mais pra frente eu acho que vocês vão falar alguma coisa sobre isso, então eu não vou avançar muito. Deixa eu usar. A gente vai só recebendo aqui. Não, mas isso é muito importante. Esse versículo, por exemplo, ele fala a respeito, né? Ele tá dando uma direção, pais para filhos, mas que também engloba os líderes. Né? Por exemplo, se você for pensar em Moisés, ele fez isso com Josué. Né? Sim. É algo que Josué já não fez, né? Se você for pensar, ele não preparou alguém para dar sequência àquilo que ele estava fazendo. Então, nesse quesito aí, o Moisés ele tá falando com uma autoridade, né? Mas nesse aspecto há essa necessidade de um discipulado geracional, né? Hoje também, o que é que você acha assim? Digamos, precisa ainda acontecer isso nos dias de hoje? De certa forma, sim, né? Não tem como você não querer que tenha continuidade se você paralisar. Você interrompe um ciclo, caso você não dê continuidade àquilo que estava sendo feito. É como se você chegasse numa casa onde, vou dar um exemplo, um avô foi pastor, um pai pastor, né? E aí o filho, se ele não for ensinado, se ele não for conduzido pelo caminho, possivelmente não vai ser pastor. Isso não quer dizer que todos vão ser pastores, mas quer dizer que se todos forem ensinados no caminho do Senhor, de alguma forma eles vão estar o quê? Vão estar firmados na palavra de Deus, né? Porque parece que hoje está perdendo-se muito o sentido do discipulado. Parece o seguinte, eu não vou obrigar o meu filho a ser algo que eu nunca quis ser, mas que foi me imposto. E aí é o perigo disso. A gente pega uma linha muito tênue. Né? Hoje, inclusive, eu estava conversando com um rapaz na academia, e aí ele falou pra mim assim, cara, e aí teu filho não vai... saiu do jiu-jitsu e tal, não sei o que. Eu falei, eu não gostava muito de jiu-jitsu, ele gosta de futebol, não adianta, né? Ele tem jogando bola, mas eu sempre gosta de futebol e tudo mais. Eu falei, até tentei, ele é o filho de um professor lá que fazia de jiu-jitsu, falou assim, ele também tentou inserir o filho dele no jiu-jitsu, mas o filho não quis futebol. Então, assim, nós pais, muitas das vezes, acabamos tentando reproduzir um sonho nosso nos nossos filhos. Então, assim, para mim o princípio
amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se meu filho, o que ele vai ser na casa de Deus, o meu papel é discipulá-lo para estar, e eu oro sempre por eles, pelo Mateus e pela Laura, assim, todas as noites. Que eles, quando eu não oro, eles oram por eles. Eles falam assim, que eu seja apaixonado por Jesus, pelo Evangelho e pela igreja. Então, eles precisam ser apaixonados. Linda, né? Eles precisam ter as experiências deles, né? Experiências individuais, pessoais. Isso aí. É muito importante. Isso é muito incrível. E tem essa questão, né? Eu conheço o Deus do meu pai. Porque quando você eu não tive, né? Infelizmente, não fui criada nesse contexto, né? Meu pai não era pastor, né? Nem convertido. Minha mãe também não. Mas quando a gente já começa isso, e aí eu vejo, por exemplo, lá em casa, a glória do Senhor, meu filho tá nesse contexto, né? De pais convertidos, nasceu num lar cristão, onde Jesus é o centro da nossa casa, da nossa vida. Mas é a nossa preocupação constante. Eu não quero que o Arthur conheça o Deus, o Jesus, o Espírito Santo dos pais. Sim. Eu quero que ele conheça esse Deus que é um Deus pessoal. Ele tem as experiências dele, ele vai ser apresentado, e aí a importância, né, eu tô entendendo, do discipulado, porque também não tem como acessar coisas que você não é apresentada, né? Então a gente precisa ser apresentado. Mas para que ali, então, comece a gerar o fruto nele, né? Isso acho que é importante, né? E é lindo, tem que ser apaixonado por... Essa oração é linda, né? Essa paixão pela igreja, por Jesus, isso tem que arder, né, nos nossos corações. Isso é algo pessoal, né, como foi falado, né? O próprio Jó, ele vai dizer isso, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, né? Mas aí depois da experiência que ele teve, aí ele concretiza, né? Mas hoje sim, eu consigo ver, eu consigo contemplar, eu consigo andar, eu consigo enxergar, ter um conhecimento maior de Deus. Então isso é fundamental. Não tem discipulado. Como é que você vai discipular seus filhos se você também não tem experiências com Deus para passar? Isso é importante, não é? Digamos assim, você passa para os seus filhos também experiências, não só, óbvio, a palavra de Deus, que é a base, né, da vida cristã, né, mas também suas experiências, né? Isso é importante também, passar assim as suas experiências, aquilo que você já viveu, para também que eles vejam como um modelo, meu pai, né? Minha mãe, meu tio. Isso é muito legal, você contar também histórias e experiências, não é? No domingo agora eu tava pregando, e aí a minha mãe, ela congrega na mesma igreja que a nossa, só que em outro bairro, outra congregação, né? E aí eu publiquei no grupo da família assim, vou estar pregando hoje e tal, botei lá o link. Aí meu filho entrou na live, né, no culto, e botou lá, pai... aqui é o Mateus Barros, seu filho, tava pelo Facebook da minha mãe. Só passei aqui pra dizer que eu te amo, tá? Não sei o que. Tipo assim, ele botou um negócio lá. Então você vê que a admiração dele é aquele negócio. Não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você tem que, pelo exemplo, né? Tem que convencer pelo exemplo. O discurso atrai, mas o exemplo, ele é consistente. Ele confirma, né? Isso pra mim é muito importante. É claro que todos nós somos imperfeitos. Porque muitas das vezes a gente vai pegar uma imagem de um líder, de um pastor, de alguém que tem uma responsabilidade, que essa pessoa, ela bota uma capa de santidade que ela não erra. E o discipulado, a gente tem que estar disposto a pequenas falhas. Porque se as falhas acontecerem, e isso for, digamos assim, acordado no processo discipulado, a pessoa não vai ter aquele trauma e nem vai ter aquela decepção. É o discipulado de alguém que é imperfeito para outra pessoa imperfeita. Isso é muito importante no processo discipulado. Então, é isso que o Tênis está falando pra gente. Eu entendo que o exemplo, ele é muito importante. Isso muito, é muito importante que você falou, e Deus me trouxe à memória. Quando eu estava sendo discipulada para o batismo, eu estava ali, assim, começaram a vir muitos questionamentos, né? Aquela preparação para o batismo, ela é muito impactante. Sim. Porque é o confronto, né? É um conflito ali, né? É um conflito, né? E aí eu lembro que eu levei, quem me discipulou foi o pastor Anderson, né? Que, assim, eu tenho um amor, né? Um querido. E é o meu pai espiritual, assim, né? E aí eu levei uma questão para ele, bem complexa, assim, das minhas, né? Das questões que eu estava vivendo. E ele foi muito humilde em falar assim, ele parou assim, eu apresentei toda uma situação bem complexa, né? E eu queria uma resposta.
daquilo. E aí ele virou pra mim, respirou. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, Taizinha, ele me chama de Taizinha, né? Eu não tenho essa resposta. Essa resposta só quem vai poder te dar é Deus. Eu não sei te responder isso. E aí eu olhei aquilo e falei, como assim? Que humildade, né? Assim, e eu assim, como, né? O missionário na época, ele ainda ia ser levantado pastor, né? Falei, mas o senhor é missionário, o senhor tá me discipulando, pastor, como que o senhor não vai ter essa resposta? E ele, Taizinho, eu não tenho, porque eu não tenho todas as respostas e nem você vai ter. Porque há coisas maiores dos céus que ainda não foram reveladas a nós. E aquilo mudou a minha visão, porque eu tinha uma visão assim, o pastor vai ter todas as respostas que eu preciso. Quem tá me discipulando, me ensinando, vai ter todas as respostas e não. Aí ali a gente lida a primeira vez com uma frustração do seguinte, nem tudo tem uma resposta, talvez assim tão clara e objetiva, conclusiva, e tá tudo bem. Então, eu achei muito importante, né, você tocar nesse ponto de que o discipulador, ele falha, ele tem os seus erros, ele é como nós aqui, tem os seus pecados, né, se redime deles, né, se afasta, mas ele não é o dono, né, de todas as respostas. O super crente, né? Não é o erra, exatamente, que não tem os seus momentos. Isso é muito ruim, porque quando você acaba, né, num processo de discipulado ali, se colocando nesse nível, acaba sendo algo inalcançável para a pessoa. A pessoa olha assim e diz, eu nunca vou chegar no nível do pastor Diego, eu nunca vou alcançar. Verdade, porque tem ele, isso também. né? Então isso que o Diego está falando para a gente é extremamente importante. Né? É você ensinar, óbvio, com as palavras, falando ali, isso é muito importante. A vivência, né? Porque o pastor até falou sobre isso, né? Que tem um pensador que falou essa frase, né? Que a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Em todos os sentidos. Um exemplo mesmo de não saber todas as respostas, não ter. E olha, vamos buscar junto em oração. Sim. E foi isso que eu fui convidada, né? Pelo meu discipulador, pela pessoa que estava ali cuidando da minha vida, me preparando para o batismo. Ele pegou a minha mão que vamos juntos então orar para Deus nos trazer uma resposta, para Deus revelar, se for da vontade dele, revelar isso que você está ansiando. Então, o exemplo em todos os sentidos, não do sou bom o tempo todo, né? Mas tem minhas falhas, tenho, né, as minhas fraquezas. Isso é muito importante. Diego, esclarece pra gente assim. A questão de discipulado. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus fala, né? Ide, fazei discípulos. Onde se encaixa essa questão de um discipulado? Como eu consigo discipular alguém? Quais os primeiros passos? Por onde eu começo? Como eu sei se de fato eu estou discipulando alguém? Como é que você... Como é que eu enxergo? Enxerga, como você esclarece isso assim pra gente. Porque existe, a gente tá falando na questão do discipulado pais para filho, né, para filhos ali. Falamos um pouquinho ali da questão de um líder, mas de uma forma geral, porque isso foi para todos, né? Foi um chamado para todos, e de fazer discípulos. Não só o pastor, não só o missionário, não só o diácono, né? Mas a todos. Como eu sei que eu estou discipulando alguém? Como eu enxergo que eu estou sendo um discipulador? Então, na verdade, eu estava até conversando isso ontem, né, amor? Eu estava falando, eu não sei se você estava na conversa, mas a Bíblia fala pra gente assim, ide, né, e fazei discípulos, todas as nações, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Primeiro processo do discipulado é a pessoa querer aprender. Existe uma frase que fala assim, aquele que não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Então a gente tem que sentar para aprender para depois ficar de pé para ensinar. Ou seja, ninguém nasce pronto. Sim. Então no processo discipulado, eu separo em 4 etapas. Né? Eu aprendi, eu carrego isso para o resto da minha vida. Primeira coisa, são 2 pessoas. Primeiro, a pessoa faz, vamos dizer, o discipulador faz e o discipulando observa. Sim. Segunda etapa, eu faço e você ajuda. Terceira etapa, você faz e eu ajudo. Quarta etapa, você faz e eu observo.
Esse é o processo discipulado. Uhum. Até o momento que você enxergar que aquela pessoa está pronta para dar continuidade ao ciclo. Entendi. Nossa, que bacana. São 4 etapas do discipulado. E Jesus fez isso, né? O Lógico. modelo de Jesus, né? Logicamente. Então, assim, se você pegar essas etapas, quando eu vou dar aula de discipulado em alguma igreja, alguma palestra, alguma questão sobre essa, eu amo discipulado. Porque, assim, se você não tiver experiência, como você falou, Uhum. o exemplo, e não, sabe, ter a vivência de fato disso aqui, vai ser mais uma aula Um coach. secular. Então tem um acompanhamento, tô entendendo. Sim. Queria até que você repetisse, assim, essas 4 etapas, Pô, porque... vamos tomar nota. disso aí. que eu gosto Você que tá em disso. casa Tem aí, que ficar, anota. anota aí, que Bota eu no bloco também de já tô notas. aqui pra ficar... Dica de A milhões. gente vai ter que fazer um corte disso, Sim, hein? Tem que é. fazer um corte. Nossos produtores 4 aí tem que fazer um corte. etapas do discipulado, que isso é muito importante para quem está discipulando, né? E para quem está sendo discipulado. Vamos lá, as 4 etapas. Não, a primeira etapa é assim. Quando eu falo eu, é o discipulador, tá? Sim. Eu faço e você observa. Segunda etapa, eu faço e você ajuda. Terceira etapa, você faz e eu ajudo. Quarta etapa, você faz e eu observo. Olha lá, que você só começa a fazer alguma coisa na terceira etapa. Porque é isso, né? Você tem que sentar para aprender. Porque aí, às vezes, a gente atropela as coisas, né? A gente já Mais quer etapa. dar um pequeno... Eu vou dar só aqui eu vou ensinar rapidinho e já bota você lá para fazer uma coisa. E não é isso. As coisas têm etapas, têm que ser respeitadas. Vamos lá, eu faço, né? A gente senta aqui, depois eu vou fazer, você vai observar primeiro. Lógico. Depois você vai ajudar, Sim. porque isso também é uma questão de maturidade, né? Ali você vai aprendendo com quem já tem mais experiência, com quem já tá, né, fazendo, e depois então aí beleza, você faz e eu te ajudo. Olha que lindo isso, porque você viu que o tempo inteiro o processo continuou junto. Eles seguiram junto, porque até quando o discipulado começa a fazer, o discipulador tá ali ajudando. E eu lembro... É incrível isso. O Diego falando e eu lembrando das etapas de Jesus com os discípulos, né? Pois é. Cada etapa ali, ele passando com os seus discípulos, isso é muito legal, A né? gente não pode negligenciar isso. Eu lembrei de Jesus, óbvio, né? Mas em tudo, tanto na esfera da igreja, como a gente começou falando, né? De pais fazendo com o filho, e os nossos filhos espirituais mesmo, Sim. né? A gente que tá numa posição de liderança, ou de algum ministério, ou o tempo inteiro a gente tá discipulando. Essa é a verdade, né? As vidas chegam e a gente tem que se identificar e se inserir nesse contexto de discipulador. Mas eu fico vendo, isso é a criação dos filhos. É a etapa que não pode ser, você não pode pular nada, você não pode exigir que o filho faça uma coisa que ele não está preparado ainda e não oferece o suporte, porque as coisas ficam perdidas, né? Sim, eu penso assim, lá na minha igreja, eu tenho um pastor titular da igreja, pastor Marcos Vinícius. Então, assim, você vai vendo os processos que acontecem nas nossas vidas em relação ao discipulado. E eu lembro que a primeira vez que eu tinha ouvido ele pregar foi num evento jovem. E eu admirei a pregação daquele cara. Aquele cara não era nem diácono na época. Então, eu falei, cara... E eu falava assim, nossa, eu nunca vou pregar tão bem quanto esse cara. E eu lembro disso. E é uma pregação que tinha me marcado muito. E olhando hoje, assim, você vê na igreja as pessoas falando sobre você. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Por quê? Porque bom porque... Você sabe que você está no caminho certo. Mas ruim, porque você não pode deixar a peteca cair. Porque você já está sendo um alvo de olhares e de referência. Então, todos os momentos você precisa estar cuidando de todas as áreas da sua vida. Às vezes a gente, como discipulador, às vezes a gente foca em alguns aspectos específicos. Eu penso que todas as áreas da nossa vida, elas estão sendo trabalhadas. Sim. Porque você vai pegar aquele filme do Karate Kid... Né, o mestre dele, que agora me fugiu o nome. Miyagi. Senhor Miyagi. Isso! Isso não é da minha época, não. Podcast de cultura, rapaz. Desculpa, eu tô muito novinha esse filme. E se você pegar o mestre Miyagi, quando lá o Daniel San, né? O Daniel San, ele vai aprender, qual foi a primeira lição que ele fez com ele? Botou ele pra poder lavar carro. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, vai limpar o carro. O cara, eu quero aprender karatê, não. Mas o princípio de aprender o karatê é isso aqui primeiro. É verdade. Então, assim, o cara falou assim: você quer fazer isso aqui? Então vamos fazer isso aqui primeiro. É aquele exemplo quando
Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Uhum. Aí ele fala assim, claro que eu amo, assim. Aí ele fala, mas você me ama, Pedro? Aí ele, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então, ali Pedro, ele recebe um confronto que ele caiu a ficha. Então, é nesse sentido que o discipulado precisa ser elaborado. Principal questão do discipulado é o senso de prontidão. Eu quero ser um discípulo, então tá bom, eu aceito ser discipulado, eu me submeto a isso. Tem que ter isso, né? É verdade. A outra parte tem que querer, né? Querer, não adianta. Você quer discipular, quer ensinar. Eu vou falar pra você, eu não quero discipular você, mas eu não quero ser discipulado. Jovem é uma maravilha, né? Jovem gosta de ser discipulado, não gosta? Igual o Daniel Santos, que ficou ali, tira casar, que ele não quer aquilo, né? Tem tempo pra discipulado? Boa pergunta. Na verdade, se você pegar uma classe de discipulado, geralmente ela vai durar de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, né? É um tempo. Então, assim, isso eu digo pra você num processo natural, né? De tudo correndo naturalmente, né? Mas você pode demorar mais tempo. Mas eu creio que um mínimo tempo, 6 meses. Menos do que isso, você não consegue preparar alguém, né? Entendi. Cada pessoa responde de maneira diferente, Verdade. tempo diferente, são maturidades diferentes, experiências de vida diferentes, objetivos a serem alcançados diferentes, né? Eu penso dessa maneira. Isso que eu ia perguntar também. O discipulado, ele tem objetivos? Por exemplo, eu vou discipular, esse eu dei o exemplo, né? Para o batismo. Aí eu vou discipular para outra coisa, ou eu vou discipular para o evangelho. Como é que é isso? Como é que eu sei se eu estou discipulando para uma coisa, para ser líder? Tem essa divisão? Ou você falou assim de classe de discipulado? Como é que é isso? Então, eu vou falar na minha experiência, na minha denominação. A gente tem uma classe chamada classe doutrinária, que essa classe prepara para o batismo. Logo após o batismo, aí você pode ter uma classe de discipulado. Aquele cara foi batizado e agora ele tá se preparando, né? É assim que a gente faz esse processo. Mas aí existem classes de líderes, que são com objetivos diferentes. Né? Porque assim, o discipulado principal, o que o discipulado faz? Forma a pessoa um discípulo. Igreja não faz discípulo. Discípulo faz discípulo. Igreja não faz discípulo. A igreja é um organismo. Sim. Né? Se vocês lerem o livro do Colin Marshall, chamado Treliça Videira, é muito bom esse livro. Ele vai dividir a igreja em dois cenários. O organismo espiritual e a organização. E ele fala que a treliça é essa parte administrativa, organizacional, instituição. E a videira é o organismo espiritual, a igreja. Muitas das vezes a treliça ela sufoca a videira. As programações, os cargos, sabe? Os cultos temáticos, sabe? Tantas coisas que o organismo ele fica sufocado. Então, se o discípulo crescer nesse ambiente de sufocamento, ele vai crescer sendo um discípulo assim. Então ele precisa crescer num ambiente saudável. Meu Deus. Por isso que a gente precisa entender que o discipulado é para a vida. O discipulado não é para um momento, não é para um objetivo. Né? O discipulado isso é para a vida. Eu tava querendo chegar. Não é o discipulado, não é um objetivo assim. Não é um programa. Eu quero transformar esse daqui num pregador. Não. Aí eu vou fazer um discipulado. Aí é um outro, né? Então, vamos separar. Você que está nos ouvindo, que eu tô tá aprendendo. Com essa dúvida, eu tô aprendendo muito hoje. Uma coisa é eu preparar e eu tenho lá escola de líderes. Isso. É uma coisa. Aqui na Nova Vida tem, né? Escola de líderes. Sim. Que aí aí tem o curso aí que tem dura o querigma, que é de pregador. Tem o querigma, que é pros pregadores. Agora, discipulado, a gente tá falando então dessa videira aí do amor a Jesus, da essência do evangelho, é isso? E discipulado, para mim, eu defino como uma frase simples. Vida na vida. É a vida na vida. Outro corte. Aí fala Deus. Vai ter corte. É vida na vida. Não tem outro sentido. Não tem fórmula mágica. Não tem, matemática. É vida na vida. Sim. Não tem como você discipular se você não conhecer. A Adriana está conversando isso comigo. A gente agora está discipulando uma jovem convertida lá. E ela, lá na nossa igreja, e aí sempre que eu vou. E aí a importância. Eu sempre falo com a Adriele, conversei com fulano de tal. Adriele, falei, porque eu acho interessante você ter esse diálogo aberto, principalmente como você é um líder e você é casado, se você estiver discipulando alguma pessoa do sexo oposto,
você ter esse diálogo. Então eu falo, Adriele, mandei mensagem pra fulano de tal. Falei isso porque ela sabe do que eu estou fazendo. Porque isso é muito importante no relacionamento. Se você é casado e você discipula alguém do sexo oposto, você precisa ter um diálogo aberto para poder esse ambiente ser um ambiente leve. Então, como eu estou discipulando nesse momento essa jovem, 29 anos, eu converso com ela, pergunto sobre a vida dela, eu me aprofundo sabe, sobre todo o contexto que ela está inserida. Se você discipular apenas domingo, apenas sábado, apenas terça, isso não é discipulado, isso não é vida na vida. Isso aí vai ser... Sabe o que vai aparecer para mim? Vai aparecer como treinamento empresarial. Você se encontra para o objetivo, acabou um curso. Então, não, o discipulado é isso mesmo. E é uma coisa interessante, pode permitir eu falar? Com certeza, fica à vontade. No passado, na época de Jesus, existia a escola dos talmidim, que eram os discípulos. Então, um talmide, qual era a marca desse talmide? Era ele, no final do dia, estar todo sujo de poeira. Ele tinha que estar sujo de poeira. Porque o significado de discípulo, de talmide, é aquele que come do pó da sandália do seu mestre. Aquele cara tinha que estar tão perto do mestre dele que no final do dia ele tinha que estar sujo de poeira. Porque ele acompanhou aquele cara de verdade. Então hoje, se a gente pensar em discipulado, se eu quero me parecer com Jesus, eu tenho que literalmente estar cheirando como Jesus. Eu tenho que estar falando como Jesus. Porque Paulo fala, o que Paulo fala pra gente na palavra de Deus? Ele fala para mim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é um processo discipulado. Ele está falando assim, eu não sou imitador do pastor X, do apóstolo Y, do bispo tal. Eu sou imitador de Jesus. Ele é minha referência. Isso. Ele é minha referência. Ele fala assim, eu não sou Jesus, mas ele é minha referência. Então aprendo de mim, olhem para mim, me imitem, porque eu estou imitando ele. E que responsabilidade é isso. Exatamente. E é por isso que a importância disso, né? O discipulador, ele primeiro teve que ser um discípulo. Porque senão ele não alcança isso, né? Ele não consegue essa referência, e aí a gente começa com esse problema que o pastor mesmo falou, a seguir homens, né? Ele tá imitando o outro pastor, uma referência dele, não Jesus. Tem um livro, né, do nosso bispo daqui, é o bispo Martinho Lutero. Ele tem um livro que a igreja tem a cara do seu pastor. E é justamente isso, falando sobre como a maneira como você vai lidar, como você vai tratar com as pessoas que estão ali, eles vão se espelhar em você. Se você é líder de jovens e você conduz os jovens de uma maneira, os jovens tendem a se espelhar em você, de alguma maneira. Se você lidera a sua igreja de uma maneira que você chama a igreja para oração, você ora muito, você instrui a igreja à oração, ali vai ser uma igreja de oração. Agora, se você conduzir de uma forma relaxada, vai ser da mesma maneira. E isso eu acho que se encaixa e se enquadra muito no discipulado, né? Porque se você vai discipular uma pessoa, a pessoa vai estar ali te acompanhando. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, acompanhando Jesus. E aí entra numa questão que é incrível. Quando você discipula alguém e, por exemplo, tem um entre os 12 que ainda assim não pega a visão da coisa, né, bem cara? pelo que o pastor falou, né? A pessoa primeiro tem que querer, né? Mas muitos se perdem no caminho do discipulado, não é? Começa o discipulado e depois ou sempre dá certo? Não. Você falou um exemplo claro, né? Judas, ele desiste, né? Eu penso que o discipulado ele precisa ser feito de prioridades e renúncias. O que você tem como prioridade? Eu quero ser um discípulo? Eu quero me parecer com Jesus? Sim. Então, essa é a minha prioridade. Então, qual é o próximo passo? O que eu preciso renunciar para me parecer com Jesus? Judas, ele não pôde renunciar a coisas que eram importantes. Coisas que ele considerou mais importantes. Verdade. Ele vai... o filme do Mel Gibson até retrata, né? Ele voltando e jogando as moedas, querendo devolver. Mas, na verdade, aquilo foi um remorso. Sim. Ontem a gente fez uma célula e falamos sobre arrependimento. Que é totalmente diferente de remorso. Remorso, Arrependimento gera mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Remorso não. Frutos do arrependimento, né? E aí você vê que pode... E assim, isso foi alguma negligência do discipulador? Isso foi algum tipo de problema que aconteceu? Não. Porque, na verdade, às vezes a expectativa daquele discipulando não era ser um discípulo. Ele estava ali, de repente, por empolgação. Sim. Porque foi mandado. Porque... curiosidade. Acompanhar a galera que tava e na modinha. Ali no bolinho. E aí, quando se vê, acontece isso. A gente tem exemplos de pastores que foram para seminário, né? Seminaristas que foram para o seminário, candidatos, né? E aí chegou lá, quando se forma, e desistiu. Quando já tinha se formado pastor. Ele falou, não é isso que eu quero.
Mas eu ainda acho muito mais bacana você desistir do que você ferir uma vida, do que você se frustrar. É Enfim, verdade. acho que já é outro assunto. já é outro podcast chamado. Mas eu queria saber até lá, né, da denominação, como é que funciona isso, assim, o discipulado, porque você mencionou de classe, é feito em grupo, é feito um discipulado individual, os discipuladores, cada um cuida de... Como é que é essa dinâmica mesmo? Como está organizado o discipulado lá na sua igreja? Então, nossa igreja, a gente trabalha com discipulado, digamos assim, coletivo, né? Uhum. Mas eu creio que existem alguns pastores também, porque lá nós somos 5. 5, né? 5. E aí, cada pastor é responsável por um ministério, vamos pensar assim, né? Por algumas áreas da igreja. Sim. E assim, cada pastor também tem o seu discipulando individual. Mas lá a gente tem um ministério de ensino. Então o Ministério de Ensino, ele coordena toda essa parte da igreja. Né? Hoje a gente está com uma classe de discipulado pela manhã e uma classe de discipulado à tarde. Por quê? Porque pela manhã tem pessoas que conseguem subir as escadas. E outras não. Então à tarde a gente consegue pegar algumas pessoas que dão aula, que estão envolvidas em outras coisas, a gente dá tarde. A gente criou essa classe alternativa de discipulado. Então isso tem sido muito bom. Porque a gente consegue pegar todos os públicos. E aí é um cenário novo, né? Porque eu vejo que as igrejas hoje, elas se preocupam muito em pregar, em alcançar, mas e na área da retenção? Como que a gente vai discipular essa pessoa? Se você não tiver um programa de discipulado, essa vida ela se perde ou ela vai se tornar ali um membro inútil, vamos pensar assim. Improdutivo. Que não vai alcançar aquele nível mais profundo. Não vai gerar. Eu tô entendendo que é essa preocupação de tô aqui com essa pessoa e eu preciso ajudá-la a ir a níveis mais profundos. Então, preciso ensinar. Então, a gente está falando de um programa, é um Ministério de Ensino, e que coordena essa questão dessa classe, e aí algumas pessoas são discipuladas de forma individual também. Aí tem uma necessidade, né? E aí elas vão ser tratadas assim, não, esse aqui precisa de um discipulado individual. Nessa classe de discipulado, há um programa de estudo, tem é o que Deus coloca no meu coração, porque eu tô entendendo assim, não é uma pregação, a gente ali vai obedecer o quê? Um programa? Como é que são essas aulas? Como é que funciona? O que a gente, eu quero fazer parte dessa classe de discipulado, o que eu espero? Quais são as expectativas quando eu vou para essa classe? Então, lá na classe de discipulado, a gente tem um programa chamado Trilho do Discipulado. São 4 lições, são 4 etapas. Cada série de lições são 8 lições. Então, na verdade, são 32 lições. E é o tempo por isso que eu falei para você, mais ou menos de 6 a 8 meses. É o tempo que você consegue finalizar. Então, você vai passear por vários assuntos bíblicos, né? E doutrinas bíblicas cristãs que vão formar um discípulo. Agora, o que ele vai fazer com aquele conteúdo, aquele material, quais são os frutos que ele vai produzir, aí eu não tenho como te garantir. Sim. Mas agora, a preparação, a capacitação, tanto de conhecimento teórica quanto bagagem espiritual, ele vai estar ali munido disso. Né? Agora, cada ser humano responde de maneira diferente. Sim. Cada um tem um tempo de amadurecimento diferente. Cada um, sabe, tem um momento de vida para poder colocar aquilo em prática. A gente está lidando com seres humanos. Sim, que passam por diversas situações, que têm diversas expectativas. Agora, a gente tem que preparar todos da melhor maneira possível. A palavra de Deus vai nos falar isso, né? Que tem aquele terreno que joga semente. Sim, parábola do semeador. Então a gente sabe que existe isso, mas tem uma preocupação da igreja, da liderança, quanto a nós precisamos ali semear. Sim. Nessas terras. E aí vai ver a terra árida, frutífera, enfim. Como é que os professores, né, não sei se são vários, como eles são preparados para isso? Tem uma reunião para discutir como vai ser ensinado, o conteúdo que vai ser passado, como funciona isso? Hoje, geralmente, quem passa a classe do discipulado são os pastores,
Ah, são os pastores. E aí a gente, nesse primeiro momento, a gente tem trabalhado assim, né? E aí a gente faz essas aulas geralmente aos sábados, na tarde, e a gente tem essa classe lá e a gente ministra dessa maneira. Isso não impediria de outros líderes, mas a gente entende que os outros líderes que estão envolvidos em outros ministérios estão focados em outras atribuições. Entendi. Né? Mas nada impede se algum dia, digamos que aconteça um dia de ninguém poder passar. A gente teria líderes preparados para poder passar o trilho discipulado, né? Acho que o dinamismo da igreja é muito importante. Se você tiver pessoas maduras na fé, não precisamente ser um pastor, um diácono, né? um presbítero, pode ser um irmão que de repente tem um conhecimento do material aplicado e que ele vai colocar aquilo daí, vai passar para frente. Porque o que vocês falaram no início foi muito importante, né? O discipulado é para todos. Sim. Não é só para líderes, para pastores, nem muito menos só para homens. Verdade. A gente vê aí igrejas que mulheres discipulam redes de mulheres. Isso é muito legal, né? Muito importante, porque assim, parece que a gente se torna um discurso machista. A gente tá falando de discipuladores, só homens, né? Eu não tô aqui levantando bandeira, né? Eu tô falando para vocês que parece que essa tarefa é só de homem. Não. Deus também levanta mulheres. Se você for na igreja primitiva, você vai ver lá Priscila e Áquila. Lembrei dela, irmão. Poxa, os missionários da época, Priscila, muito boa, aquilo que Deus colocou na mão dela para poder ensinar. Aí você vai lá também, Febe, você vai ver, sabe, pessoas fantásticas no Novo Testamento. Verdade. E a gente, às vezes, se prende somente a questões, sabe, de líderes, homens, essas coisas. Não. Eu acho que é muito dinâmico o reino de Deus. Sim. Precisa mesmo passar essa visão. Porque discípulo homem, discípulo mulher. Sim. Até para ter um alcance melhor, né? Sim, claro. A mulher entende ali o dia da mulher, o dia da mãe, ali às vezes tá cansada, e chega no dia do... Cansado, aí... Cansado, dia da mãe... Eu senti no coração esse, tá? Eu falo isso com a Adriele, minha esposa, que a gente quando passa a célula, ela faz toda a abertura da célula. Oração, quebra-gelo, dinâmica, toda aquela introdução. Eu só venho música, eu só chego lá na hora mesmo do bate-papo, do assunto, né? Todo o início é dela. Eu acho que isso é bacana porque daqui a pouco eu quero fazer o contrário, eu quero fazer o início e ela fazer a mensagem. Isso é bom, porque... Poxa, eu acho que é muito importante isso, porque eu tô vendo se eu tô fazendo certo, se eu tô passando certo pra ela. Sim. Aquelas 4 etapas que eu gostei das 4. Eu já tô aqui anotando, porque com certeza eu não vou aguentar esperar até sair o podcast, né? E aí eu tô anotando porque eu preciso. Fez o conteúdo em PDF, cara. Eu tô aqui tentando. Eu tenho conteúdo em pra vocês. Porque eu chego depois, né, da gravação, aí o marido sempre. E aí, como é que foi? Aí eu quero, né? Ainda tô cheia daquele conteúdo, aquela coisa. Aí às vezes eu não lembro. Então eu tô aqui anotando, porque é assim, é muito inspirador, né? E aí a gente vê a importância de aprender, tem muito isso, né? Eu acho importante a gente tocar nessa... A gente até falou no início de estar trazendo um pastor de outra denominação. Nós somos a Igreja de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo, então nós somos irmãos e tal. E cada igreja tem o seu chamado, né? E essa troca... Isso é tão importante, isso engrandece tanto. Olhar assim, o que o meu irmão tá fazendo lá de bacana e que eu posso trazer para cá, para minha vida, para o ministério, né? E isso é tão importante. Agregar, né? Por isso que eu tô aqui já nas anotações, porque é isso, né? A gente aprende assim com a experiência, o que tá dando certo lá, né? Quais são os pontos fortes do nosso irmão, tá ali do lado, às vezes pertinho, a gente, né, não tá vendo o que tá acontecendo. Só que assim, Diego, é uma questão também, discipulado, ele demanda tempo, não é? Porque assim, eu penso, pra você discipular uma pessoa, pra você tá ensinando, pra você tá cuidando, pra você ali. E aí, é investir ou é perder tempo? Depende de quem tá discipulando. Quem é que está na frente dessa empreitada. Porque se a pessoa não tiver paixão por vidas, ela vai estar perdendo tempo.
Fazendo só por fazer, né? Porque é aquilo que eu falei, é vida na vida. Então, assim, a gente investe. Por isso que eu até sempre falo sobre muito isso quando eu dou essa palestra do discipulado geracional, né? Discípulos que formam discípulos. Se não tiver essa questão dessa importância, né, de que eu preciso investir meu tempo. E assim, muitas das vezes, você vai precisar socorrer. Você vai precisar fazer coisas que não estavam no script. É isso E aí. um discipulador, ele tem esse papel. Ele tem esse papel. E se ele não estiver pronto, se de repente a família dele não tiver esse entendimento, ele vai trazer um problema para a vida dele. É verdade. Ele precisa entender aquela ideia que eu falei da renúncia. Cara, eu vou ter que renunciar a algumas coisas por conta dessa vida, porque eu quero. E assim, aquilo que eu falei, não tem tempo certo. Então pode ser que demore muito tempo, como pode ser que seja menos. Agora, nesse tempo, eu preciso tá de corpear pro meu discipulando, assim como o meu discipulando para mim. É um acordo, é um contrato que você estabelece. Sim. Né? Então eu penso isso. Então, assim, ninguém perde tempo com ninguém. Eu penso. Ninguém perde tempo com ninguém. Porque se você deu o seu melhor e aquela pessoa não quis, ela desperdiçou a oportunidade. Sim. Mas você não perdeu o seu tempo. Com certeza. Tá escrito, nenhum trabalho no Senhor é bom, né? Nenhum trabalho no Senhor é em vão. É Exatamente. isso. Mas até onde vai o limite, né? Porque tem um envolvimento muito grande, tanto emocional, espiritual, né? Como você até citou o exemplo, às vezes tem que socorrer, a família tá envolvida nesse contexto, porque o discipulador tem a sua esposa ou seu marido, tem os filhos, né? Tem que ter uma compreensão, né? Tem que estar todo mundo envolvido nisso, mas até onde é o limite disso? No sentido, qual é a minha preocupação? Eu vou socorrer, eu tô ali disponível, eu tô com esse pensamento que eu tô investindo, eu não tô perdendo tempo, mas até onde tem um limite ou não tem? É sem limite, sem restrições? Como é que funciona? Não existe limite. Na verdade, eu acho que esses limites eles precisam ser pré-estabelecidos. Porque senão se torna algo sem sentido. Se torna uma desordem. E aí você precisa estabelecer isso. É como se você estivesse numa terapia psicológica, né? Quando você vai estabelecer o contrato com o cliente, com o paciente, você tem um acordo. Então você vai estabelecer os acordos com a pessoa. É claro que tem demandas que vão surgindo no decorrer do tempo. E tudo vai se alinhando. Sim. Mas agora existe, né? Porque também é aquilo que você falou. Existe uma família de uma parte e uma família de uma outra. Claro. Sim. Existe uma vida por trás daquele momento do discipulado, desse processo. Né? Então, se você não estabelecer limite, você está dizendo para esse discipulando que ele também não vai estabelecer limite. E isso vai se tornando um ciclo vicioso. Então, precisa se estabelecer limite. Em vários aspectos. Agora, quais forem necessários. Entendi. Não existe uma regra. Precisamos estabelecer limite nisso. Muito personalizado, né? De pessoa. Não tem como. É muito dinâmico. É muito dinâmico. Até porque, às vezes, a pessoa que está ali sendo discipulada, ela tem uma família que, de repente, não vai entender aquilo. Sim. Não é cristã, Sim. não tem todo um entendimento do que se trata. E vê uma pessoa sempre ali em contato, vê sempre uma pessoa, vai viver sempre na igreja. Isso acontece muito, né? Agora só quer viver na igreja, agora só quer saber da igreja. Então, isso é importante ter esses limites, ter esse entendimento, para não ter, ao invés de abençoar vidas, acabar atrapalhando, né? Por conta desse avanço assim, nesse aspecto. E o que faz um discipulado ser eficaz? Um discipulado dar certo, a coisa andar? Lógico que aí não quer a receita do bolo, né? Mas algumas dicas e ferramentas para que eu tenha uma aplicação. Por onde começar, né? Além dos 4 passos que já pegamos. Que eu já peguei aqui 4 etapas. Tô com elas aqui fervilhando na mente. Mas dicas e ferramentas para eu alcançar, e quando eu efetivamente vejo, né? Porque o discipulador deve ter essa pergunta, né? Será que foi eficaz? Chegamos a um tempo, tô aqui discipulando, e como é que eu objetivamente vejo? Olha, esse aqui tá discipulado. Então, no final do livro de Mateus, Jesus vai falar para os discípulos que tá chegando a hora dele partir.
Ele fala, para onde eu vou, você não podem ir agora. E ele vai falar que não deixaria eles órfãos e enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade. E aí o Espírito Santo é aquele que faz esse trabalho. Nós, como discipuladores, a gente dá as orientações, o caminho, a gente ajuda, mas o Espírito Santo, ele é o verdadeiro transformador. Ele é o agente transformador da vida da pessoa, do crente, né? Então, eu pensando muito sobre isso, quando você vê que o discipulado foi eficaz? Quando acaba ser aquela última etapa, se a gente pudesse nomear, né? Eu faço e você observa. A partir do momento que você entende que você está só observando, é porque o seu papel ele está prestes a ser concluído. Porque Jesus ele só sobe quando ele viu que os discípulos dariam continuidade. É claro que ele sendo onisciente, né, sabendo todas as coisas, ele sabia o que iria acontecer. Mas ele sabia também que chegou o tempo da partida dele. E aquilo é muito interessante dele ver que, por exemplo, cara, eu convenci 12 a comprar a minha ideia, a vestir a minha camisa, e esses 12 vão revolucionar o mundo até chegar ao dia de hoje. Né? Você vai para 12, depois você vai para 70, 120, 3, 5, e depois a gente chega aqui. Então, quer dizer, o discipulado de Jesus foi eficaz. Sim. E aí e eu penso que é aquele negócio, a vida na vida. A vida está gerando outras vidas? Então, o meu discipulado, eu cumpri meu papel. Discipulado, aquele que foi discipulado, ele tem que discipular também, Sim. né? Assim, ser enviado para fazer outros discípulos. Quando ele já está pronto para discipular o outro. Ouviu, foi acompanhado, fez ali. Isso é muito legal, né? É algo que Jesus ele deixou um modelo, Jesus ele mostrou a importância, né? Tanto que ele fazia muito isso. E ele fez isso, né? Com 70, pegou e enviou 2 em 2, né? E falou, olha, vai lá. E ficou ali, voltava e disse, não conseguimos fazer isso, e agora? E ele foi, ajudou, como foi o terceiro passo aí, e, enfim. É algo que é muito fantástico, né? Essa parte do discipulado, e é bem amplo. Eu acho que a gente está dando uma resumida, senão vai fazer um podcast aí de horas. Mas assim, na sua opinião, você acha que a igreja, de um modo geral, e aí eu falo não só denominações, a igreja em si, e né, o que a gente está fazendo, está preparada para isso? Precisa se preparar mais? Precisa ter mais isso? Ou com a sua experiência você vê, né, até dentro das denominações isso acontecendo? A gente está precisando, assim, se aprofundar mais em discipulado geracional? É aquilo que, na minha primeira parte dessa palestra, dessa aula, eu falo sobre isso. O discipulado começa em casa. Se você não teve essa oportunidade pela sua família não ser uma família cristã, esse discipulado vai começar numa outra etapa que é fora de casa. Mas o que eu penso? Tem até um princípio, né, que até abordei, falando sobre autoridade e influência. Tem gente que discipula com autoridade. Porque eu sou mais inteligente, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, porque eu faço melhor, e etc. E aí você discipula por autoridade. Porque eu faço. Agora, quando você discipula por influência, é porque você conquista a admiração, você conquista o respeito, você conquista a submissão. Então, quando você conquista e faz isso, essas igrejas, eu vejo muitas igrejas tendo muito sucesso no discipulado. As igrejas que levam a sério, que se preparam, que se organizam, que tem uma estrutura, o discipulado não tem como dar errado. Nesse sentido, tá? Não tô falando na resposta do discipulando, mas no processo do discipulado. Mas assim, muitas igrejas têm essa dinâmica muito bem estabelecida, organizada, bem definida. É claro que tem outras que estão engatinhando, tem outras que não pensam assim. Coitadas das que não pensam. Porque eu acho que o discipulado, assim como as células, são o oxigênio da igreja. É assim que a igreja se multiplica. Não tem como, se uma igreja ela envelhece e morre, você pesquisa, isso é fato. Uma igreja que não se multiplica, ela envelhece e morre. É verdade. A galera que fica sempre ali, daí vai. Essa é a importância. E aí eu até separei aqui o que está lá em Salmos 78, que falou bastante ao meu coração, né, sobre isso. E o subtítulo é até assim, Deus e o seu povo, né? Esse cuidado que Deus tem com isso e traz na sua palavra, esse mandamento, como você falou, uma ordem, né? uma ordenança, na verdade, né?
Eu separei aqui, tá escrito, né? Salmo 78, a partir do verso 4. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. É isso, né? É um resumão, né? Eu acho que fecha bem essa importância, né, de passar os filhos para os filhos e dos nossos filhos espirituais, também. porque a gente gera filhos espirituais, para que o nome de Deus seja sempre lembrado, que o seu poder, todos os louvores, né, da importância que ele tem na nossa vida, a gente só vai criar, né, cristãos, filhos maduros, enxertados. A videira não vai ser sufocada, né, pela organização, pelo administrativo, pela instituição, se a gente começar a fazer isso aqui. Inculcar dia e noite, noite e dia, sentado, deitado no caminho, a importância e a essência, né, do que é a igreja. Para que é a igreja? Tá passando isso, né? Tá passando de geração em geração. Louvor que fala, né? Contarei e cantarei as tuas obras. E é isso, a gente tem que estar sempre ali, trazendo a memória, lembrando, passando, né? Porque eu acho que isso influencia muito. Nós somos influenciadores, né? Estamos numa sociedade onde os cristãos eles precisam influenciar. Se não influenciamos, somos influenciados de alguma maneira. Não tem um em cima do muro. Né, e o discipulado ele passa muito por isso, como você citou aí, né, por último agora, sobre a questão da influência e não da imposição, não de uma questão por autoridade. É um tema bastante amplo. Sim. A gente chega na parte do finalzinho, que a gente todo mundo já fica... Não tem, não tem como. Mas olha, você que está nos assistindo, e de repente você tem alguma pergunta, algum questionamento sobre o tema, que é um tema muito legal, é um tema que chama muita atenção, e é algo que Jesus ele praticou isso, né? E ele deixou pra gente fazer também, né? Como um ensinamento. Então, coloca lá no comentário do vídeo. Coloca lá embaixo, olha, porque tô com essa dúvida, a gente vai estar passando pro Diego. Ele com toda a autoridade no assunto, ele vai estar respondendo, a gente vai lá, a gente vai colocar também, né, vai estar colocando as redes sociais dele, para você estar acompanhando o trabalho dele na igreja dele lá também, né, se você quiser, eu até baixei aqui que eu vou ler de novo, se você quiser visitar ele lá, ver ele, a esposa, os filhos, conhecer essa família lá em Auschwitz, pertinho logo ali, é só ir lá, lá na igreja adventista da Promessa em Auschwitz. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, né? Tem uma família de Cristo lá te aguardando e você vai ser bênção ali também naquele lugar. Você mora ali, né? Perto de Nova Iguaçu, é perto, Auschwitz, né? Eu moro no Meia. Meia, meu Deus do céu. É porque esse cara é missionário. Missões, né? Onde o nosso Senhor nos mandar. Bora, só bora. A gente sabe qual já de antemão agradecer pela sua disponibilidade. A gente sabe, a gente tá tentando marcar, né? Uma data, várias datas assim, não conseguiu. E aprove a Deus, né? Trazer você hoje aí para tá esclarecendo mais sobre esse assunto, né? Acredito que foi extremamente edificante, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, né, seu ministério, por onde você for, as suas viagens, aonde você prega, né, que as pessoas sejam abençoadas através daquilo que Deus ele te inspira a estar fazendo. Não só você e toda a sua família. Já te agradecer desde já, tá? Dieguinho. Agradecer também. Fui, assim, muito ensinada, né, edificada. Eu sempre comento isso com o Tennyson, né?
E esse foi um projeto que nasceu no coração de Deus, sem dúvida, e eu sinto Deus sempre falando assim comigo, senta aí que eu vou te ensinar mais um pouquinho. A gente sempre aprende. Então eu fico assim, Verdade. muito mesmo, eu fico emocionada, né? Quando eu sento aqui e falo obrigada, Deus, né? Pelo convidado que tá aqui, por engrandecer, né? Por trazer conhecimento, tudo que aqui que tá pautado no que tá escrito. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei, né, que a agenda, servo de Deus, está trabalhando tempo Nunca fora fica de parado. tempo, nunca fica parado. Mas Verdade. agradeço que Deus É continue abençoando o ministério, a igreja lá, né? Nossa irmã em Cristo, somos um corpo. A sua família, a sua esposa, seus filhos lá. E que você continue levando esse tema tão importante, tão relevante, com esse amor e com essa convicção que você passou aqui pra gente. Verdade. E passa o PDF. E passa o... Passa a apresentação, por favor. Quase nunca pedi nada como convidado. Muito obrigada, tá? Nada, eu agradeço vocês mais uma vez. Enfim, saiu, né? Aí, deu certo. Porque acho que é a terceira vez que eu tento marcar com o Tênis. Eu falei, não, essa vez eu vou viajar hoje meia-noite para São Paulo. Mas tá, né? E aí, eu tô falando, eu vou num compromisso, né? Vou pregar em 2 igrejas lá, né? E só tenho gratidão a Deus. Amém. Pra gente poder estar participando aqui com vocês, né? Nossos amigos, irmãos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nos conceda cada vez mais sua graça, o seu amor, o seu perdão. Amém. E a direção, né? Para que a gente possa caminhar rumo ao nosso lar, né? Verdade. É isso. O alvo que é Cristo. E você que está nos assistindo, gostou? Achou top esse assunto, o convidado, tudo que foi falado? Vai lá no nosso YouTube. Olha, nunca te pedimos nada hoje. Então vai lá, vai no nosso YouTube, você vai estar dando um joinha, ativa lá o sininho, as notificações, vai estar chegando todo sábado, chega uma notificação para você num vídeo novo. 7 da noite vai estar saindo um novo vídeo para você com um novo tema, um novo convidado que a gente está sempre trazendo. Top, hein? A galera tá subindo o nível, tá ficando só maravilhoso. top. Nosso Instagram, você tá lá, @tá escrito podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram, onde você tem cortes, tem todas as nossas programações, enquetes, a gente tá sempre tentando postar lá, né, algo para estar interagindo com você também. Você é o nosso convidado para vir à nossa igreja, você vai estar encontrando a Thay aqui, me encontrando, e mais uma galera aqui também para te receber na Nova Vida da Afonso Pena, São Francisco Xavier 173, tem a nossa igreja filha na freguesia também, Estrada do Bananal 668, e também tem em Inuã, a igreja Nova Vida em Inuã. Em todo lugar tem. Só Vamos Jesus. você procurar Tá indo uma para mais Maricá? perto. Para ali no Ali. Pronto. ouve a palavra de Deus, você vai ser muito bem-vindo. E assim chegamos ao fim de mais um podcast. Tá escrito. escrito.